Lição número 154. Eu estou entre os ministros de Deus. Que hoje não sejamos nem arrogantes, nem falsamente humildes. Já fomos além de tais tolices. Não podemos nos julgar e nem precisamos fazê-lo. Essas são apenas tentativas de evitar a decisão e adiar o comprometimento com a nossa função. A nossa parte não é julgar o nosso valor, nem podemos saber qual é o melhor papel para nós. O que podemos fazer dentro de um plano maior, nós não podemos ver inteiramente. O nosso papel é definido no céu, não no inferno. E o que pensamos ser fraqueza pode ser força. O que acreditamos ser a nossa força frequentemente é arrogância. Qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz por Deus, cuja função é a de falar por ti também. Vendo as tuas forças exatamente como são, e também ciente de onde podem ser melhor aplicadas para quem e quando, ele escolhe e aceita o teu papel por ti. Ele não trabalha sem o teu próprio consentimento, mas não se engana quanto ao que tu és e só escuta a sua voz em ti. É através da sua capacidade de ouvir uma única voz, que é a sua própria, que tu vens a ser, enfim, ciente de que há uma única voz em ti mesmo. E aquela única voz te designa a tua função e a entrega a ti, dando-te forças para compreendê-la, fazer o que ela acarreta e ter sucesso em tudo o que fazes que seja relacionado com ela. Deus uniu-se ao seu filho nisso, e assim o seu filho vem a ser o seu mensageiro, o mensageiro da unidade com ele. É essa união do Pai e do Filho, através da voz por Deus, que coloca a salvação à parte do mundo. É essa voz que fala de leis que o mundo não obedece, que promete a salvação de todo pecado, abolindo a culpa na mente que Deus criou sem pecado. Agora, essa mente vem a ser outra vez ciente daquele que a criou e da sua união duradoura consigo mesma. Assim, o seu ser é a única realidade em que a sua vontade e a vontade de Deus estão unidas. O mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega. Tampouco questiona o direito daquele que o faz ou pergunta por que ele escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Basta que a aceite, a dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens ou a que propósito servem, ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do Verbo. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas, em primeiro lugar, a eles mesmos. E é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmo que venham a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de prepararem-se para dar. O mensageiro terrestre cumpre o seu papel dando todas as suas mensagens.
Os mensageiros de Deus desempenham o seu papel com a própria aceitação das suas mensagens para si mesmos e mostram que as compreendem, dando-as aos outros. Eles não escolhem papéis que não lhes tenham sido dados por sua autoridade. E assim ganham com cada mensagem que dão. Tu queres receber as mensagens de Deus? Pois é assim que vens a ser o seu mensageiro. Tu és designado agora. No entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido. E assim não sabe que são tuas e não as reconheces. Ninguém pode receber e compreender que recebeu até que tenha dado, pois no ato de dar está a sua própria aceitação do que recebeu. Vós que sois agora os mensageiros de Deus, recebei as suas mensagens, pois isso faz parte do papel que vos foi designado. Deus não falhou em oferecer o que vós precisais e nem isso deixou de ser aceito. Entretanto, uma outra parte da tarefa que vos foi designada ainda está por ser realizada. Aquele que recebeu as mensagens de Deus por vós, quer que elas sejam recebidas também por vós, pois assim vós vos identificais com ele e reivindicais o que vos pertence. É o reconhecimento dessa união que empreendemos hoje. Não buscaremos manter as nossas mentes à parte daquele que fala por nós, pois é apenas a nossa voz que ouvimos ao prestarmos atenção a ele. Só ele pode falar a nós e por nós, unindo em uma única voz o ato de receber e dar o verbo de Deus, o dar e receber a sua vontade. Praticamos dar a ele o que ele quer ter para que possamos reconhecer as suas dádivas para nós. Ele precisa da nossa voz para que possa falar através de nós. Precisa de nossas mãos para aportar as suas mensagens e levá-las àquele que ele designa. Precisa de nossos pés para nos trazer para onde é sua vontade que estejamos, para que aqueles que esperam na miséria possam, enfim, ser libertados. E ele precisa das nossas vontades unidas à sua, para que possamos ser os verdadeiros receptores das dádivas que ele nos dá. Aprendamos hoje apenas esta lição. Nós não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. Já ouviste isso ser dito em centenas de maneiras, centenas de vezes, e, no entanto, a tua crença ainda está faltando. Mas isso é certo. Até que venhas a acreditar nisso, receberás 1000 milagres e depois mais 1000. Mas não saberás que o próprio Deus não guardou nenhuma dádiva além daquelas que já tens e tampouco negou a menor das bênçãos ao seu filho. O que isso pode significar para ti enquanto não tiveres te identificado com ele e com o que lhe é próprio? A nossa lição para o dia de hoje é declarada assim: eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. O mundo retrocede à medida que iluminamos nossas mentes e reconhecemos que essas santas palavras são verdadeiras. Elas são a mensagem que nos foi enviada hoje pelo nosso Criador. Agora, demonstramos como elas mudaram as nossas mentes a respeito de nós mesmos e de qual é a nossa função. Pois ao provarmos que não aceitamos nenhuma vontade da qual não compartilhamos, as muitas dádivas do nosso Criador surgirão à nossa vista
e saltarão as nossas mãos, e nós reconheceremos o que recebemos. Essa lição é uma lição tão legal, ela é tão reveladora, tão esclarecedora, e ela muda muito a nossa percepção. Eu estou entre os ministros de Deus. Então, vamos ver o que você pensa que é ser um ministro de Deus. Veja aí, o que é um ministro para você? Será que é um pastor? É um padre? É um líder? É uma autoridade? Será que é alguém que foi designado a ensinar, a doutrinar, a controlar? Alguém que tem direitos e poderes para fazer casamento, batizar, para orar, para dar a Santa Ceia, para cuidar de uma igreja, de uma congregação? Ou será que você pensa que ministros de Deus são aqueles que decidiram viver só fazendo a obra de Deus, né? Que se empenham com ONGs em obras de caridade, que viram missionários e andam por aí pregando e servindo ao próximo? Será que é isso que você pensa? Bom, o que a lição de hoje está trazendo é que nada disso do que eu citei é ser um ministro de Deus. Então, o que é, né? O que é ser um ministro de Deus, já que não é nada disso? Ser um ministro de Deus é ser o filho de Deus, o filho único de Deus. É ser como Deus é compartilhar da vontade de Deus, é estender a verdade, a mensagem, a voz, o verbo de Deus. E isso tudo não é sair falando, não é sair pregando, não é sair fazendo coisas no mundo. Isso tudo não tem relação com o mundo, mas se trata do Espírito. Isso é um estado de ser. Entenda, é ser o filho de Deus. Ou seja, eu não posso ser outra coisa. Eu não posso ser a Bruna. Eu não posso ser querida, ser legal, ser amável, ser paciente, ser irritada, ser preocupada, ser ansiosa, ser destemida. Eu não posso ser outra coisa que não o filho de Deus. Tá entendendo? Esse autoconceito que nós temos, que dizemos aí que somos nós, né? Como eu falei, eu sou ansiosa, eu sou destemida, eu sou legal, amável, paciente. Esse autoconceito, tudo isso que falamos que somos, né? Eu sou a Bruna, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Isso é o autoconceito. Isso não pode mais existir. Eu não posso mais me identificar com isso. Não pode ter mais significado para mim. Eu preciso ser o filho de Deus e não isso. Eu preciso ser o Cristo. Sendo a criação de Deus, sendo Cristo, Cristo é a criação de Deus, então eu sou o filho único de Deus. E eu sou, então, o ministro de Deus, porque é nesse posicionamento que eu posso compartilhar a vontade de Deus. O filho de Deus compartilha a vontade de Deus. Sendo filho, eu compartilho a vontade de Deus, do verbo de Deus, eu compartilho do ser de Deus, da própria vida, daquilo que Deus é, da qualidade que Deus tem. Ser um ministro de Deus é pensar como Deus pensa, é compartilhar do mesmo espírito, da mesma mentalidade, da mesma vontade, do mesmo propósito. E é por isso que ele diz aqui no texto que primeiro a mensagem é para o mensageiro. E se o mensageiro aceita, então ele pode dar a mensagem. Por quê? Porque eu, como consciência, eu preciso me alinhar ao pensamento de Deus. Eu preciso aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo, né? Ou seja, eu preciso ser o Espírito Santo. Quando eu me identifico com o pensamento, eu sou.
Assim como quando eu me identifico com o autoconceito, não parece que eu sou esse autoconceito? É assim. Então, quando eu me identifico com o Espírito Santo, eu sou o próprio Espírito Santo, eu sou filho de Deus, eu sou a mentalidade certa, né? E quando eu sou, então, essa mentalidade certa, é natural que eu dê essa mentalidade certa, que eu demonstre essa mentalidade certa, né? Eu não posso, daí, no caso, dar outra coisa. Se eu sou o Espírito Santo, eu não posso dar a sensação de fraqueza, de limitação que é de um ser separado. Eu só posso dar o que eu sou. Então, eu me alinho ao Espírito Santo, eu sou a mentalidade certa e é isso que eu vou demonstrar no mundo, assim como Jesus fez. Esse corpo aqui no mundo, ele passa a ser então apenas um canal, sabe? Um canal onde essa mentalidade de Deus, ela é demonstrada. E assim, né? É que ele dá a mensagem sem se importar com a forma que isso ocorra, com a forma que isso tome. Ou seja, eu não preciso fazer caridades, eu não preciso pregar, orar ou qualquer coisa religiosa dessas, sabe? Eu não preciso falar de um jeito para te agradar. Eu não preciso ficar rindo, fazendo cara de feliz, de paisagem. Eu não preciso fazer um papel de alguém que é santinha, que é calminha. Não importa a forma, pelo contrário, eu passo a ser o Espírito Santo. Então, é o tempo todo. Eu passo a viver 100% alinhada com a mente de Deus. Eu passo a ser o Espírito Santo, o Cristo. E tudo o que este corpo fizer, mesmo que seja dizer não para um necessitado na rua, mesmo que seja levantar a voz e falar bem firmemente com alguém, vai ser nessa guiança dessa mentalidade certa, onde não tem raiva ali ou medo guiando esse corpo, tem apenas a convicção da verdade, tem apenas a certeza da única realidade. E isso acontece quando, então? Isso acontece quando essa consciência, né, quando você para de dizer que é este autoconceito que você inventou. Acontece quando você para de se rotular como uma outra coisa que não Cristo, que não o Filho de Deus. Acontece quando você para de acreditar que é um ser separado, andando aqui pelo mundo. Quando você para de acreditar que é uma pessoa, um corpo. Quando este senso de separação, ele acaba. E só existe o senso de totalidade, então, que é ser um com Deus, ser a criação de Deus, ser total, ser a extensão do próprio Deus. A Bruna, a Bruna ela precisa morrer, ela tem que perder o valor, ela tem que perder a vida, a existência, para que você seja um ministro de Deus, entende? Porque ser um ministro de Deus é ser um com Deus. Eu e o Pai somos um. Lembra que Jesus falou isso? Então, isso é ser um ministro de Deus. Isso é escutar só a voz de Deus. E isto é ter certeza de só uma existência, uma única existência, que é o céu, que é a totalidade. Então, eu deixo de escutar a voz da Bruna, né? Que é a voz do ego, que é a voz das crenças, que é a voz do autoconceito, e eu passo a escutar só a voz do Espírito Santo. Só a certeza de que a realidade é que eu sou um com Deus, que eu estou em Deus, que nunca teve separação. E lembre, né, que isso não é uma voz audível, isso é apenas uma certeza, isso é uma convicção, isso é um estado basal de certeza, de completeza, de totalidade mesmo. E aí, é preciso deixar claro também que todos já são ministros de Deus, isso é bem importante. Olha só,
Sabe aquela consciência ou aquela pessoa, né, para você entender melhor, que você não gosta muito, que você acha que ela faz tudo errado? Ela já é um ministro de Deus. Sabe aquele ladrão que fez um monte de coisas erradas, conforme as leis do mundo, e está preso agora porque fez isso, fez aquilo e aí está preso? Ele já é um ministro de Deus. Sabe essa pessoa que recém está despertando para o lado espiritual, que tem um passado feio aí, mas agora está querendo conhecer a Deus? Essa aí já é um ministro de Deus. E se você olhar para o teu filho, para o teu esposo, para os netos, para os amigos, para a família, para o teu patrão, para os teus colegas de trabalho, todos já são ministros de Deus. E por quê? Porque o ministro de Deus é o filho de Deus, é a criação de Deus, é a vida que compartilhamos com Deus, é a vida da qual essa vida, este ser, nunca mudou. Você é a criação de Deus, você é a extensão do próprio Deus, assim como todos, assim como tudo o que expressa a vida, né? Assim como o cachorro, o gato, o rato, o leão, a cabra, a barata, as árvores, o mar, as estrelas, a lua, o sol, qualquer coisa que expresse vida. Mas é você, essa vida, consciente da realidade, ou seja, não é o autoconceito, não é essa ideia de ser Bruna, de ser João, de ser Maria, José, de ser sol, de ser lua, de ser cachorro, não é isso que é o Filho de Deus. Os personagens, e aí você pode ver então sol, lua, tudo que você vê aí, tudo isso é um personagem, né, nesse roteiro que inventamos. Não é o Filho de Deus. Não é a separação, isso tudo expressa a separação, não é a separação que é o Filho de Deus, mas é Cristo, é o ser único que compartilhamos com Deus, é a vida que não morre, é a existência que não muda, que é o imutável, o invulnerável. E isso é uma coisa só, e é tudo o que é real, que é eterno e é o que todos nós somos. Este ser que é a extensão de Deus e que é o que somos, que é a nossa realidade, já é o ministro de Deus e nunca deixou de ser. Ele já carrega a mensagem de Deus, é natural, né? Ele carrega a essência de Deus, porque ele compartilha do que Deus é, ele foi feito do que Deus é, né? Então, ele sempre foi o que Deus é. Esse é o ministro de Deus, esse carrega a mensagem de Deus, a essência de Deus. A questão é que nós decidimos ficar cientes de uma ilusão de ser separado de Deus, não é? Ao invés de estarmos cientes da realidade. Nós olhamos a ilusão, nós olhamos a ideia de ser separado e nos identificamos com essa ilusão, com essa ideia de ser separado. Mas, no mesmo instante em que colocamos o foco só na totalidade, quando essa consciência solta essa identificação com a separação e se identifica apenas com o Espírito Santo, com a totalidade, ela já vê e sabe que já é assim. Ela consegue compreender, conhecer a verdade. Você sabe que sempre foi assim, que você nunca mudou, que você nunca se tornou uma pessoa, nunca se tornou um corpo, e sabe que a vida não está nisso, não está contida nas imagens, assim como não depende das imagens, não depende da aparência, não depende do que se vê, não depende do que o olho do corpo vê. Então, todos já somos o ministro de Deus, mas não o autoconceito. Somos sem o autoconceito. Quando não tem mais um eu e um tu, quando não tem mais um eu e um outro, quando não há mais a crença na separação, só na totalidade. Quando a fé está depositada totalmente na totalidade, na verdade. Somos sempre o ministro de Deus, mas
percebemos que somos o ministro de Deus quando estamos conscientes disso e não quando estamos iludidos com o autoconceito. Você entende? Então, todos realmente somos ministros de Deus, só que a pessoa que é o autoconceito não carrega a mensagem de Deus, né? A pessoa carrega a mensagem da separação, carrega, expressa a separação, não é? Ah, eu aqui e você aí. Isso expressa a separação. Então, os autoconceitos, a personalidade, essa pessoa não carrega a mensagem de Deus. Mas o Filho de Deus, o ser que é total e que compartilhamos todos, carrega essa mensagem, tá? E aí, vale lembrar mais uma vez que não importa as obras que este corpo faça, pode ser a mais santa, as mais bem vistas pela humanidade, né? Pode ser a Madre Teresa, né? Que Deus, que a verdade, que a mensagem de Deus não está nas formas em si, não está no que essa pessoa faz, né? Não está contida numa forma, num jeito. A mensagem de Deus é o Espírito Santo e está na mente, é o que eu sou sem o autoconceito, é a realidade. Então, eu sou, eu vivo a mensagem de Deus. E essa mensagem, ela se expressa através deste corpo em qualquer coisa, em qualquer situação, não importa o jeito, a fala, a cara, não importa. E essa mensagem, ela é sempre a mesma. Qual que é essa mensagem? O reino de Deus não é deste mundo. O real não pode ser ameaçado. Esse mundo não é a realidade. A mensagem de Deus é sempre demonstrando que a realidade é imutável, é confiança, é certeza, é convicção, né? Eu disse, e vale lembrar de novo, que essa mensagem, ela é demonstrada, ela não é falada, ela não é pregada, né? Ela não está nas obras. Por quê? Porque ela é apenas uma certeza na única realidade. E essa convicção é que é demonstrada com firmeza, é demonstrada com objetividade, com certeza. Tá certo? Então, a tua função, a nossa função, que já foi decidida no céu, é o quê? É ser o filho de Deus, é estender o que se é, porque assim eu estou estendendo o que Deus é. E isto, para nós que estamos iludidos em ser outra coisa, é apenas colocar o foco na totalidade e soltar a crença no autoconceito. Cumprimos a nossa função quando perdoamos, quando soltamos a ilusão e nos ligamos e confiamos inteiramente na única verdade, na mensagem de Deus, no Verbo de Deus, que é o nosso ser, né? Que é só um ser, que é Cristo, que é o que todos nós somos de fato.